Só que na primeira semana de aula aconteceu um fato inédito na minha vida que fez a mudança da virada de chave. Meu professor, Major Palmas, disse assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Que nem o básico você sabe. Sabe o que eu falei para ele? Fazendo o quê? Que a liderança dele, se estiver paralisada em algum lugar, ela cresça. E se por acaso ela estiver limitada em algum lugar, ela não tenha mais limites. No Evo Mission, você consegue alinhar corpo, alma e espírito. Vou te explicar para você entender. Conta para nós, de todas as histórias que você viveu aqui no Evo Missions, qual foi a que mais te impactou? Gente, foram muitas histórias. Eu vou contar da paternidade, que eu acho que é essa que eu gosto mais. Chegamos para mais um Conexões Evo e esse é o nosso quadro EVOS, que dá voz às transformações reais vividas através do método Evo. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani. E hoje nós estamos aqui em um cenário totalmente diferente no meio da mata, porque nós estamos em um dos treinamentos da Evo, que é o Evo Missions Leader, né, Paulo? É isso mesmo. E nós estamos com uma pessoa, com um convidado muito especial, porque ele é o responsável por ativar o Márcio Micheli quando ele tinha apenas 18 anos, lá no Exército, no NPOR. Com apenas 2 palavras, eu acredito que muitos de vocês já conhecem essa história, com apenas 2 palavras, quando ele disse, gosto disso, ele deu direcionamento, senso de pertencimento, propósito, né, pastor? E aquilo fez toda a diferença e mudou o rumo da história do Márcio Micheli. E além disso, depois de 30 anos, ele veio a se tornar um dos sócios do Márcio Micheli nesse treinamento que nós estamos hoje no Evo Missions Leader. Então nós queremos que você conheça a história por trás dessa pessoa, a história de vida dele, como ele chegou até aqui, de onde que vem a liderança desse treinamento. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio hoje. Então fique até o final desse episódio, porque olha, vai ser poderoso. Mas antes, se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, ativa as notificações, porque aqui trazemos para vocês semanalmente histórias reais, histórias de transformações, histórias que vai impactar você. E agora sim, seja muito bem-vindo, Coronel Santana! Seja muito bem-vindo, para nós é uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado, que Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o Coronel Santana, muitos conhecem como Gosto Disso. E eu quero contar a minha história para você, uma história de superação, uma história de resiliência e como nós chegamos até aqui. Tudo bem? Você está comigo? Então vamos lá. Então o meu pai, ele é de Chã Preta, no estado de Alagoas. E naquela época, quando houve a divisão ali de São Paulo para o Mato Grosso, eles receberam terras. Então ele saiu lá naquele chamado carro de pau de arara e foi parar no Mato Grosso do Sul, onde conheceu a minha mãe. E lá ela engravidou e meu pai tinha um sonho, e o sonho dele era ter um filho oficial. E buscou saber onde era isso e ficou sabendo que era na Namã, em Resende. E ele partiu para lá. Chegando lá, ele teve que concorrer com a vaga, né, para que ele pudesse se estabilizar, ele mais um outro rapaz, e no final acabou ficando ele, porque eu já tinha nascido e o outro não tinha dependente, e o coronel lá decidiu deixá-lo lá na vaga. A partir daí começa a minha história, né? Então, meu pai casou com a minha mãe, eu sou de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, próximo da terra do Márcio Micheli. E aí nós fomos para Resende, mais ou menos com 3 anos de idade, e a minha irmã com 1. Meus pais discutiam, não deu certo o relacionamento e a minha mãe resolveu voltar para Ponta Porã e nos levou. Só que meu pai tinha um sonho, ele queria conquistar esse sonho. Foi lá e nos buscou de novo, eu com 3 anos e a minha irmã com 1 ano de idade. E assim começa a história. Vamos passar por 4 madrastas, vamos passar por uma história difícil, mas eu vou começar do zero para você. Então, na segunda madrasta, aos 7 anos de idade, quando eu cheguei do colégio, porque não tinha esse negócio de CA, esses anos que tem hoje, vamos dizer, esse aprimoramento, era direto na primeira série. Cheguei com 7 anos, ela me deu uma coça, mas tenta imaginar aquela coça, só para mostrar que ela mandava. Você acha que era necessário isso? Eu tenho certeza que não. Vocês acham que era necessário isso? Não. Com certeza não. Então, aos 7 anos de idade, eu recebi minha primeira coça, mas valendo mesmo. Só para vocês terem uma noção. Ela quebrou uma palmatória na mão da minha irmã.
é uma colher de pau que os nordestinos usam. Tenta imaginar, né? Ela não podia ter filhos e nós, infelizmente, representávamos aquilo que ela não podia ter. E ela descontava em nós toda a frustração dela. E isso foi dos 7 aos 10 anos. 10 anos eu falei, eu quero trabalhar. E meu pai arrumou para que eu fosse engraxate. Então eu tinha uma cadeira de engraxate na rodoviária velha de Resende. E lá trabalhei durante 2 anos. Aí fui estudar e agora ela volta de novo me perseguindo. E eu falei para ela, é a última vez que a senhora me bate. E ela me bateu, mas pensa numa coça. Gente, foi uma coça bem dada mesmo. E ela me bateu, fui no canto, chorei. Só que meu pai começou a ver que ia acontecer alguma coisa. E agora ele vai me matricular lá no Colégio Militar de Curitiba. Assim que eu fui parar em Curitiba. Chegando lá, fui pro internato. Achei que as coisas iam melhorar, as coisas pioraram. Era interno, era bicho, e os veteranos lá, infelizmente, né, não tinham essa noção. Lembre-se que a pessoa que está ferida, ela fere outras pessoas, né? Nós somos vítimas de vítima, então eu acabei sendo ferido lá também. Só que na primeira semana de aula aconteceu um fato inédito na minha vida que fez a mudança da virada de chave. Meu professor, Major Palmas, disse assim, meu filho, o que você está fazendo aqui? Que nem o básico você sabe. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, se o senhor me ensinar, eu vou aprender. Essa foi a minha virada de chave. A partir dali, eu estudava até 2 horas da manhã, acordava às 4. Não me pergunte como eu fiz isso. Eu só sei que eu fiz isso durante 2 anos para ficar no mesmo nível dos demais. Agora a gente acha que está tudo bom, né? O Colégio Militar fecha. Eu sou obrigado a ir para o Rio de Janeiro, que era o lugar mais próximo. E chegando lá, novamente trote. Mas eu já estava focado, já tinha estudado 2 anos. Eu falei, agora nós vamos avançar. E continuei estudando. E aconteceu a prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fiz a prova, passada a fase da correção, veio a listagem da aprovação, eu olhei e saí triste. Aí eu vi os amigos comemorando aquele negócio todo, eu falei, Senhor, o que será que aconteceu? Vou voltar e vou olhar de novo a lista. Só que eu tinha esquecido de olhar para o topo da lista. Bom, aquele que não sabia nada, aquele que não entendia nada, agora se torna o 07 do Brasil. Você estava procurando seu nome no fim da lista. No fim da lista, porque era a condição que eu me achava. Eu me achava que eu era um dos últimos. E a partir daí eu tomei posse disso. Fui o 07 do Brasil, 08 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, 04 diamante dentro da minha arma. E aí foi assim ao longo de toda a vida, né? 03 no curso de manutenção de material bélico, até chegar à fase que o Senhor me chamou, né, para ser pastor. E eu fiz o curso de teologia, me tornando o 01 do curso de teologia de 100 pessoas que iniciaram o curso. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, basta uma virada de chave. Basta algo acontecer para você mudar não só o seu sentimento, mudar a forma que você vai pensar. No livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz que nós não podemos nos conformar com as coisas desse século, mas transformar nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, primeiro, mudança de fala. Segundo, posicionamento. Liguei o céu na terra e a terra ligada no céu. E o terceiro, atitude. Não fiquei olhando, não fiquei reclamando, eu fui estudar. E a partir daí houve uma mudança de vida. Agora eu sou aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras e vou para ficar perto da minha mãe. Não tinha vaga em Ponta Porã, só tinha vaga em Dourados. E assim eu fui para Dourados. No primeiro ano me destaquei, no segundo ano eu fui ser instrutor do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 28º Batalhão Logístico Mecanizado. E lá eu conheci um jovem com muita garra, muita força de vontade, chamado Márcio. Mas até então, né, era apenas mais um aluno. E durante o percurso, né, eu soltei 2 palavras. Eu falei, eu gosto disso. E para ele foi suficiente. Para ele foi uma esperança. Para ele foi uma motivação. Para ele foi uma virada de chave. E a partir daí, ele se formou, foi para Brasília, e hoje vocês conhecem o método Evo, que é um método que não tem fim. E ele vai mudar a sua vida também. A partir daí, pode falar, meu. Uma questão aqui que eu preciso te interromper nesse momento, porque o gosto disso veio por causa de uma performance do Márcio Michele, porque ele estava se destacando.
Explica um pouquinho mais para nós, para quem não entende, não conhece a história ainda. Eu sei que muitos amantes radicais de pessoas estão assistindo, estão entendendo a história, mas e para quem não é amante radical de pessoas? O Gosto Disso veio porque o Márcio tinha uma performance elevada, porque o Márcio se destacou em alguma atividade, ou não? O que aconteceu foi o seguinte, lá no Exército nós temos algumas competições e nós tínhamos uma competição de treinamento físico-militar e era provado, né, aquele que corria mais, aquele que fazia mais barra, aquele que fazia mais flexão de braço e a pessoa podia se candidatar. E os primeiros, né, se candidataram, as pessoas que tinham mais condições. E, de repente, eu vi o nome do Márcio lá. Lógico que os meus chefes, né, as pessoas que estavam comigo, estranharam. O Márcio era fininho, não é esse rapaz que você conhece hoje, não. Ele era franzino. E eu olhei e disse, eu gosto disso. E isso foi que marcou a vida dele. Porque eu não olhei para o resultado, eu olhei para a força de vontade dele. Da atitude. Porque eu passei isso na minha vida. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é ser abandonado. Você consegue entender? É isso que faz a parte de nós virarmos a chave. Quando você entende quem você é e para que você foi criado. O meu propósito é ativar pessoas. O meu propósito é curar traumas. O meu propósito é curar feridas. Mostrar para elas que existe outra vida dentro dessa vida que eles escolheram, que muitas vezes os paralisa. Por isso que eu indiretamente falei, gosto disso porque foi baseado em tudo aquilo que eu vivi, uma vida, vamos colocar entre aspas, sofrida, mas uma vida que fez com que eu pudesse ser fortalecido na resiliência, praticamente vou dizer para você também na fé, porque logo em seguida o Senhor vai me chamar para ser pastor, e aqui eu quero dizer uma coisa para você, todo escolhido não tem escolha. Eu tentei fugir do chamado, mas não teve jeito. E a partir daí, eu me tornei pastor. Então você vai pegar de graxate a coronel e de coronel a pastor. Uma história de resiliência e uma história de fé. Uau. Bom, como que nós chegamos até aqui no Evo Missions Leader? Conta pra gente o que aconteceu. Agora uma nova história pra gente, né? Então, passados-se praticamente 30 anos, né? E não tinha rede social, não gostava muito desse negócio de internet e eu fui para a reserva. O que é a reserva? Eu completei o tempo de serviço e fui para poder fazer esse trabalho de pastor. E um belo dia, o Márcio estava me procurando pela internet e descobriu com a irmã da minha esposa, que ela tinha uma loja, né, o nosso contato. No início ela ficou meio cismada, né, não sabia que era o Márcio, mas ela falou, ó, tem uma pessoa te procurando. O nome dele é Márcio Michele. Na hora eu lembrei até o número dele. Uau. Deus 30 anos depois. 30 anos depois. Então, de certa forma, a história não marcou só ele. Não, marcou a mim também, porque quando eu liguei, aliás, quando ele me ligou, eu disse, fala comigo, combatente, fala comigo, guerreiro. Na hora ele disse que a voz mexeu com ele. Então, eu marquei a história dele, mas ele também marcou a minha história. Uau. Incrível, sobre isso, né? E ele te ligou e durante essa trajetória, agora eu quero saber como que vocês se tornaram sócios nesse projeto e de onde que surgiu o Evo Missions. Tudo bem, então vamos lá. Primeira coisa, né? Então, quando ele me ligou, ele me chamou para Brasília para fazer, estava tendo um encontro internacional de coaches. Ele falou, Santana, você quer vir? Eu falei, eu quero. Só que naquela época eu estava fazendo aniversário de casamento, né? Eu tinha acabado de fazer algumas reformas em casa, então não tinha muito recurso. Aí eu falei, eu posso levar minha esposa? Ele falou, pode. Eu posso fazer isso aqui? Ele falou, pode. Aí eu já fiquei mais animado, né? Ele reservou pra gente um lugar muito especial e eu falei pra ele, né, que nós estávamos comemorando aniversário, né? Então, assim, muito feliz, fui lá, ele me convidou para que eu pudesse ministrar, falei sobre resiliência e a partir daí nós travamos esse contato de novo. E ele foi conhecendo a minha história, ele já tinha esse projeto, deixar bem claro, ele já tinha esse projeto. Nós estamos hoje vivendo o projeto dele. Deixar isso bem claro. A partir daí, ele nos chamou, né? Teve a época da pandemia, que teve aquele tempo parado, né? Logo que acabou, ele nos chamou para fazer esse projeto.
no dia 10 de junho do ano passado. E o que aconteceu? Nós montamos esse projeto e esse ano, em fevereiro, nós começamos o primeiro Evo Mission. Começamos em fevereiro, já fizemos em junho, fizemos em outubro e agora as primícias. Primeiro Evo Mission Leader. Ou seja, vai trabalhar as competências, que é das rodas de competência, vai trabalhar o DISC e vai fazer com que a pessoa, se tiver trauma, se tiver medo, ela possa superar isso para garantir uma liderança plena. É isso que é o Evo Mission Leader. Ou seja, algo poderoso, uma ferramenta maravilhosa. Santana, conta um pouquinho, assim, para quem não entende muito, o que é Evo Mission, o que é Evo Mission Leader. Quando o Márcio ali te chamou para falar de um projeto, que projeto que era esse? Qual o objetivo desse projeto ali, quando ele te chamou? O que ele queria com isso? Sim. Então, depois disso, ele me convidou para eu fazer o Imersão. E no Imersão, descobri coisas maravilhosas. Eu descobri algumas coisas que eu precisava ressignificar. Descobrir, né, um método que faz com que as pessoas elas possam evoluir, descobrir o seu propósito, enfrentar, né, o seu processo. E fui gostando dessa situação, fiz o Imersão com ele. E a partir daí, quando ele me chamou, ele falou assim, eu quero colocar isso na prática. Porque até então era no auditório, ou alugava um grande salão, né, geralmente vamos dizer assim, um teatro, um anfiteatro, coisas grandes, mas era ainda feito em ambiente interno. E agora ele quer fazer uma experienciação, ou seja, ele agora quer trazer a inteligência emocional para o campo, onde a pessoa vai exercitar isso. Por que isso é importante? Porque se ela tiver medo de alguma coisa, altura ou lugares escuros, ela vai superar. Se ela tiver medo de água, ela vai superar. Ou seja, aquilo que está no seu subconsciente, que muitas vezes te paralisa, muitas vezes não deixa você cumprir o seu propósito, não deixa você cumprir o seu chamado. Agora aqui no Evo Mission, você consegue alinhar corpo, alma e espírito. Vou te explicar para você entender. Primeiro que o nosso espírito, ele tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai falar com o nosso espírito. O nosso espírito vai dar comando para a nossa alma alma vai dar ordem para o nosso corpo e o nosso corpo vai se submeter. Ou seja, é um projeto onde nós vamos alinhar corpo, alma e espírito, juntando tudo isso com a inteligência emocional, fazendo o quê? Que a liderança dele, se estiver paralisada em algum lugar, ela cresça. E se por acaso ela estiver limitada em algum lugar, ela não tenha mais limites. Eu tenho uma... pode falar. Eu tenho duas palavrinhas para dizer, hein? Gosto disso. E eu gosto disso porque essa história ela fala sobre honra, ela fala sobre ativação, ela fala sobre muitas coisas, mas ela fala principalmente sobre propósito. Como que vocês foram preparados para estar hoje vivendo esse propósito. Conta para nós, de todas as histórias que você viveu aqui no Evo Missions, qual foi a que mais te impactou? Gente, foram muitas histórias. Eu vou contar da paternidade, que eu acho que é essa que eu gosto mais, né? Um determinado aluno não estava conseguindo fazer uma determinada prova. E eu cheguei perto dele e disse, se você fosse o meu filho, eu ia ter muito orgulho de você. Irmãos, a partir dali, ele fez todas as provas. Por quê? Infelizmente, né, a ausência paterna, ela traz alguns sentimentos, né, de rejeição, às vezes de abandono, né, de instabilidade emocional. E a pessoa não tem mais confiança, porque o pai ele tem que ser protetor, ele tem que ser provisionador, ele tem que ser presente. E se essas características não acontecem, existe um vazio dentro dessa pessoa. Ele não consegue conectar que a comparação do pai da terra com o pai do céu. Então essa conexão é quebrada. A partir do momento que eu falei que eu teria orgulho dele, algo dentro dele aconteceu. Criou-se uma nova esperança. E a partir dali, alguém acreditou nele e ele conseguiu superar os seus limites. Uau. Então, isso daí é aquele momento ali, né? Ele conseguiu, de certa forma, através da inteligência ali, emocional, né? Também que foi ativada, ele conseguiu isso. E quando você estava
contando sua história, eu fiquei um pouco curiosa no sentido, você já tinha contato com esse termo inteligência emocional antes do método EVA? Porque assim, sua história a gente vê que é de superação, mas você tinha essa clareza sobre inteligência emocional em si? Não. Como que o método EVA impactou sua vida? Isso que eu tô tentando entender, porque assim, às vezes tem muito preconceito, porque na época você já era pastor. Sim. Né? E eu vejo que muitas vezes tem um preconceito com esse assunto de inteligência emocional e às vezes com a questão religiosa, e tem gente que tem um bloqueio. Então eu queria entender como foi isso pra você. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O Márcio ele trabalha de uma forma muito interessante, né? Ele traz você para você ser sua melhor versão. E ali ele vai descobrindo algumas coisas. E quase tudo que ele fala não tem a ver com ele, tem a ver com a gente. E isso faz toda a diferença, porque quando você se submete ao processo, ou seja, você se permite ser curado, ser transformado, aquilo que ele fala faz sentido. E a partir dali a cura, a partir dali a libertação, a partir dali a transformação. Por quê? As palavras, elas não voltam vazias. E a palavra tem poder. Lembra do centurião Cafarnaum? Ele foi ao encontro de Jesus e falou com Jesus: se eu quiser, eu digo para o soldado, ele vai, ele vai. Eu digo para o soldado, vem, ele vem. E ele disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, ele disse que a palavra tem poder, tanto que Jesus diz que nunca viu tamanha fé. Então, a palavra, ela modifica, a palavra, ela transforma, a palavra cura, a palavra liberta. No livro de João, capítulo 8, versículo 28, diz que a palavra liberta. Conheceis a palavra e a palavra vos libertará. E o senhor pode afirmar, o senhor pode dizer que o método EVA também transformou sua vida? Você já veio de uma experiência, você já veio como pastor pro método EVA, correto? Mas como que o método EVA impactou sua vida? Você também precisou passar pelo processo? Precisei, eu vou dizer para vocês, esqueceram da minha mãe? Ou seja, eu tive que ressignificar com ela. Eu não sei se eu posso falar até o final, mas algumas coisas que eu tive que fazer lá. Eu tive que me expressar, eu tive que colocar no papel aquilo, o meu sentimento. E ali foi libertador. Eu senti algo poderoso dentro de mim, porque me libertou de algo que eu carregava. E ali eu pedi perdão, não só para o meu pai, mas também para minha mãe, porque eles não têm culpa. Eles são vítimas. Só eu que não entendia, porque no método EVA explica isso. Nós somos vítimas de vítimas. Ou seja, da forma com que eles foram tratados, mesmo tentando nos ajudar, eles passaram aquilo para cada um de nós. Só que a diferença é o que você faz com as escolhas, né? O Espírito Santo de Deus me ajudou e eu fiz as escolhas certas. Mas e se eu não tivesse feito as escolhas certas? Então, o método EVA me ajudou a compreender isso. Me ajudou a entender que todo esse processo que eu passei era para chegar hoje aqui, para ajudar as pessoas a serem transformadas, a serem curadas, a serem libertas. No livro de Isaías, diz que o Senhor, ele veio para abrir as prisões, ele veio para libertar os cativos e para quebrar os grilhões. Ou seja, tem pessoas presas, tem pessoas que precisam ser libertas e tem pessoas que precisam quebrar aquela corrente que paralisa a vida dela, paralisa o sonho, os projetos de vida. E, infelizmente, a pessoa não vai para frente. E muitas delas vivem num ciclo de autossabotagem. Por quê? Porque elas não se acham merecedoras e, a partir dali, elas não evoluem, ou seja, não vão para frente e, assim, elas não conquistam os sonhos, não conquistam os projetos de vida e ficam paralisadas. Sabe o que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando da sua mãe, do seu pai? Eu quero falar para você que está em casa, que, em amor, pare de culpar as pessoas, pare de culpar o seu pai, o seu chefe, a sua mãe. Eu não sei quem você culpa hoje. Mas muitas vezes a gente culpa as pessoas por algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Então quero te convidar a se libertar do vitimismo, a se libertar daquilo que te impede de tomar a atitude que você precisa. Assuma a autorresponsabilidade da sua vida. Tome uma decisão. Tudo depende de você. Pare de olhar para o que aconteceu. Enxergue, né? A sua história, ela
fala muito sobre isso. Você culpou seu pai, a sua mãe principalmente, Sim. por muito tempo, suas madrastas, por muito tempo. E como é libertador, né, pastor, você perceber que aquelas pessoas só faziam aquilo porque antes elas também foram vítimas de algo parecido com aquilo. E o Evo Missions Leader, o Evo Missions, o método Evo, ele é sobre isso. É sobre se libertar dessa culpa, é sobre se libertar do julgamento, é assumir a autorresponsabilidade e tomar uma atitude que de fato vai fazer algo por nós, né? Sim, e você vai liberar perdão. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e eles foram instrumentos para que eu pudesse chegar hoje onde eu estou. Libera o perdão. Peça perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Eu também não fiz, não. Mas eu pedi perdão para meu pai, eu pedi perdão para minha mãe, e eu tenho certeza que após isso, muitas coisas mudaram na minha vida. Ele falou sobre vitimismo, porque o ciclo de autossabotagem leva a pessoa a ser vítima. E ela vai sempre buscar outras pessoas. E lembre-se, uma pessoa que procura culpados vai punir inocentes. E muitas vezes são as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão querendo te ajudar, as pessoas que mais te amam, são as pessoas que você vai punir. Porque se você está insatisfeito, se você não ama a sua vida, você vai passar isso para eles. Por quê? Quem está ferido, fere. Quem precisa de cura, vai machucar outras pessoas. E o método Evo vem fazer isso com a gente, vem trazer essa cura, essa libertação através de um processo, de um método. Ah, mas acabou de falar do livro de João, capítulo 8, 32. Sim, eu estou falando da palavra. O método Evo é baseado em Jesus. Ou seja, baseado nas histórias de Jesus, baseado naquilo que Jesus deixou de ensinamento. Eu não sei se você sabe, Jesus ele fez muitos milagres. Jesus multiplicou pães, mas o que Jesus mais fez foi ensinar. E o método Evo é um método de ensino. Tanto que a palavra Evo quer dizer eterno. Ou seja, você vai aprender, depois vai aprender mais um pouquinho, depois vai aprender mais um pouquinho, e com isso você vai se libertando. E lembre-se, uma pessoa que não tem nada para te oferecer, como que ela vai te dar alguma coisa? Não tem como. Então, elas são vítimas de vítimas. E, infelizmente, cruzaram pela sua vida e te feriram. E lembre-se, nada é por acaso. O Senhor não ia errar a sua família. O Senhor não ia errar você, porque desde o princípio que Ele te criou, foi Ele que fez. Não cai uma folha seca nesse chão, se não for da vontade de Deus. Então, se caiu a folha, foi porque Deus permitiu. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, para que hoje eu possa te incentivar a você mudar a sua vida. Que hoje eu possa dizer para você que eu sei o que é abandono. Eu sei o que é ficar ali paralisado. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é muitas vezes você estar com todo mundo e se sentir sozinho. Eu sei disso. Eu estou chamando você para uma mudança de vida. Eu estou chamando você para uma virada de chave. Eu estou chamando você para algo novo. Uau. Incrível. E assim, eu me corrijo, tá, Coronel Santana, se eu tiver errada. Mas olha, assim, o que eu vejo da sua história é que a sua visão de futuro ali, de saber o que você queria lá atrás, foi muito importante, porque você conseguiu, né? Olha o que você conseguiu saindo daquele lugar. Você conseguiu, né, ter uma colocação já boa ali, um improvável, né? Sim. Teve uma colocação boa e foi crescendo, foi subindo, foi chegando num lugar ali que você nem imaginava, chegou. Mas isso daí, essa visão de futuro, foi imprescindível. Eu vejo isso, né? Você ter essa visão mediante as condições foi incrível. Ali você construiu o seu mural dos sonhos, você foi vendo onde você queria chegar e foi através disso. Que a gente vê muito isso na inteligência emocional. Sim. Eu com 15 anos, eu falei, com 45 eu vou me aposentar. Quantos anos você acha que eu me aposentei? 45. Aí. Por quê? Eu fiz os cálculos, falei, 30 anos, estou com 15, 45 vou aposentar. Com 45, eu completei os 30 anos da fileira do Exército, me despedi e fui cumprir o meu novo chamado, que era ser pastor. Ou seja, esse mural dos sonhos aconteceu para mim, mesmo sem eu conhecer o método. Mas, agora conhecendo o método, eu posso ensinar as pessoas através de uma metodologia, mostrando para elas que elas também podem vencer. Se eu venci com essas dificuldades todas, com um pai que, infelizmente, né, ele queria, eu sou o sonho dele, mas ele se aborrecia, ele ficava triste, ele também batia na gente. Mas eu tenho ele como herói. Por quê? Ele foi a pessoa que me trouxe para esse meio. Eu sou o sonho do meu pai. E com isso eu tenho uma profissão.
com isso eu pude avançar, né? Em relação à minha mãe, né, eu também louvo a Deus pela vida dela, porque foi ela que me trouxe a vida. Ou seja, Deus deu para ela uma grande oportunidade e eu abracei essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui falando sobre isso, falando sobre projeto de vida, falando sobre sonhos. E uma coisa muito importante, né? Ele falou aqui sobre vitimismo. Deixei de ser vítima para passar a ser o autor da minha história. Protagonista. E eu vejo assim, só para completar o que eu tava falando, assim, você, né, teve o seu mural dos sonhos ali, já tava atendendo o seu chamado. Sim. Mas de fato, você foi mesmo pro seu chamado, que é isso daqui, depois que você ressignificou? Sim. A sua dor. Sim. Quando você se libertou dessa dor, você se curou de fato, você liberou perdão, você parou de culpar seus pais pela sua história. Ou seja, você já tinha visão de futuro, mas juntar a visão de futuro com a sua cura foi que de fato te fez submeter ao seu propósito. Sim, porque no gabinete pastoral nós ajudamos as pessoas a pedirem perdão. Nós ajudamos as pessoas a serem curadas, mas eu só fui entender isso mesmo no método EVO, porque falar para os outros é fácil. Agora, ter que fazer é um pouco mais difícil. Então, lá no método EVO, eu consegui entender por que eu passei por tudo isso, por que eu tinha que pedir perdão, né? Por que eu precisava dessa transformação. E agora, com esse conhecimento, com tudo isso que eu aprendi, estou ajudando as pessoas aqui no EvoMission, curar os seus traumas, os seus medos, mostrando para eles que existe esse mural do sonho, que existe algo além do túnel, que existe vida depois de tudo isso que nós passamos de dificuldades. Porque tem gente que acha que acabou, morreu. Não! A partir do momento que você faz a virada de chave, é tudo novo. Eu não sei se você já viu isso, mas quando você faz a escolha errada, geralmente acontece alguma coisa ruim. Mas quando você faz a escolha certa, que nós chamamos de escolha assertiva, abre um leque de infinitas possibilidades. E isso é que vai fazer com que você avance. Isso vai fazer você ter de novo aquele sonho, de novo querer aquele projeto, de novo querer realizar algo que você não tinha conseguido antes. E para você que está assistindo, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que já foi impactado pela sua vida. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão assistir esse episódio. Então eu quero te encorajar a curtir, comenta aqui, conta pra gente como que o Coronel Santana, como que o pastor Delson Santana impactou. Como que eu gosto disso. Como que ele já impactou a sua vida, como que ele foi instrumento de Deus para impactar a sua vida. E compartilha. Compartilhar é descer do ônibus. E se você não sabe o que é descer do ônibus, volte alguns episódios atrás, no episódio 2, assista e você vai entender o que é descer do ônibus. Eu quero te agradecer, Coronel, pastor. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Ela me enche de esperança e de fé. E esse canal, o Conexões Evo, também é sobre mim, porque eu estou aqui e a cada história que eu escuto me fortalece a minha fé, me enche de esperança. E como o Márcio disse, se você ouve a história de alguém e se alegra com ela, você está acreditando que aquilo também pode acontecer na sua vida. E eu quero te convidar a isso. Ou você pode ouvir as histórias contadas aqui e acreditar que Deus também pode transformar a sua vida, que Deus também pode curar você, ou você pode se lamentar e continuar nesse estado de vitimismo. Sim. E enquanto ele estava falando, eu lembrei de outra história, né? Quando eu fui para a AMAN no primeiro ano, eu era atleta de orientação, né? Pelo menos gostava disso, né? E dos percursos, eu caí num buraco. Geralmente eles fazem cerca, né? E às vezes esquece o buraco aberto. E eu dei uma torção no joelho. E com isso me prejudicou um pouco no primeiro ano. Já no segundo ano, a situação complicou um pouco mais. E eu tive que operar o joelho. Agora eu vou para o Hospital Central do Exército, não sei se vocês conhecem, fica lá no Rio de Janeiro. E eu fui para operar o joelho esquerdo, foi o que eu tinha machucado. Na hora da cirurgia, tinha começado a artroscopia. Nós estamos falando na década de 90 ainda. Começou a artroscopia, ainda eles usavam a chapa. E o que acontece? Que é o raio-x. A enfermeira dá uma catucada no médico e diz: doutor, o senhor está operando o joelho errado. Meu Deus. Aí o doutor fechou o lado direito e começou a operar o lado esquerdo. Conclusão, sai de lá com os 2 joelhos operados. Então você que acha que a vida às vezes é fácil,
Agora eu estou com os 2 joelhos operados. Muitas pessoas falaram, ele não consegue mais terminar a academia. Até que eu estava treinando no campo, passou lá um coronel, que depois saiu o general e disse para mim, se eu conseguir, você também consegue. E a partir dali, eu tomei isso como incentivo. Consegui não só terminar a AMAN, mas também consegui um dos melhores graus. Porque eu não olhei para o meu problema, não olhei para a minha dificuldade, eu olhei para o meu sonho. E sabe o que é Enquanto interessante? você estiver olhando para o problema... Eu acho interessante, assim, às vezes você tá aí reclamando, né? Ô céus, ó vida, ó azar. Por isso que eu ri com todo respeito, coronel. Mas muitas vezes a gente tá assim, né? Que azar, isso só acontece comigo. Aham. O cara foi operar o joelho esquerdo, gente. E saiu com os 2 joelhos operados. Imagina na academia, né? Que se usa Então, muito a atividade física. Como você reagiria se fosse com você? O meu pai, por ser cabo, né? Ele não teve muita reação. Ele me pegou e me levou para casa de ônibus ainda. Com os 2 joelhos operados. E Só ali essa história da outro podcast. ali eu tive a oportunidade, né? De me recuperar e fazer essa nova virada. Às vezes é preciso. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, olhe para a solução. É. E assim, pra gente finalizar aqui, eu queria saber de você o seguinte. Se hoje, estando aqui nesse lugar, nesse projeto, tudo o que aconteceu na sua vida, você pudesse mandar uma mensagem para aquele menino lá atrás, de 4 anos, o que você diria para ele? Gente, agora vocês me pegaram, hein? Eu diria para ele o seguinte, vai em frente, não é fácil, mas se José, que foi jogado numa cova, foi vendido como escravo, se tornou vice-governador do Egito, você também pode. Vai ter covas que você não vai suportar, vai ter prisões que você não vai aguentar, mas o seu final já está escrito. Você é vencedor em Cristo Jesus. Eu diria para esse menino, vai em frente, porque o seu futuro vai ser brilhante. Que lindo! Que emocionante. Muito obrigado. Obrigada, Tamo junto. viu? Tamo junto. Pode? Bom, então a gente quer te dar um presente aqui, né, Paulo? Não sei se o senhor já tem. Não tem não. Então o senhor vai receber ele hoje. Ô, gente. Você, né, a gente vê o quanto você é generoso. Tá sendo generoso aqui com a gente no meio do treinamento, enquanto tem tantas funções, né, Paulo, para ele estar aqui. Sim. Ele veio generosamente vir conversar um pouquinho com a gente, porque ele sabe da importância da história dele, que isso pode mudar a história de você que tá aí. Então a gente quer, né, te presentear. Nós sabemos que muitas pessoas cruzam o seu caminho e eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado. Obrigado, que Deus abençoe. Posso? Pode colocar aqui, vamos lá. Licença. E se você quer saber, ó, o que é esse colar que o Paulo tá colocando nele, acompanha aí sobre a imersão que você vai entender o que é que esse colar causa na vida das pessoas que ele vai abençoar a partir de agora com a generosidade. Esse colar é da generosidade. E falando em generosidade, eu não posso deixar de agradecer a Milad, que é a empresa que como generosidade nos fornece todos esses colares para que nós possamos, através dele, abençoar a vida de muitas pessoas pelo mundo. Esse colar, ele não é apenas uma peça, ele não é apenas um colar, ele não é apenas uma semijoia, ele representa, ele carrega um conteúdo, ele carrega transformação, ele carrega cura, mudança de mentalidade. E se você quer saber o que significa esse colar e tudo isso que nós estamos falando aqui, eu quero te convidar a participar, primeiramente, do Imersão Método Evo. Sim. E depois quero te convidar a viver essa experiência no campo, aqui no Evo Missions, no Evo Missions Leader. Vem com a gente. Glória a Deus. E só para finalizar, eu sou o que eu sou, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma filha de 30 anos, um menino de 23 anos e um netinho de 4 anos. Oh. Ou seja, aquele que tinha uma família desestruturada, Deus deu uma família estruturada e ainda fez chegar em lugares que nem os meus olhos viram aí. Que incrível! Gente, eu tô arrepiada, imagino que vocês aí também. Então, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente. E ó, se você ainda não está inscrito na nossa página, se inscreva, ativa as notificações para você receber quando postarmos novas histórias, né? Que tem histórias aqui transformadoras, como foi essa hoje do Coronel. E compartilha esse vídeo, porque tem pessoas aí precisando ouvir isso que ele contou aqui hoje.
E a próxima história pode ser a sua. Muito obrigada e até o próximo episódio. E não esquece, compartilhar é descer do ônibus. Até o próximo episódio. Até o próximo. Fiquem com Deus.